Amém e amém. Bom, esse é um dia muito grande. Que maravilha, não é verdade? Poder ver o que estamos vendo hoje. Talvez eu sou um dos mais agradecidos que Deus me permite chegar a esse tempo, a essa era. Esteve em seu programa e em sua vontade me sustentar, me aguardar. Vocês não imaginam as vezes que eu estive ali a ponto de morrer, perto de morrer, e talvez possa contar com os dedos das mãos. Ainda me faltaria dedos para eu contar para vocês as vezes e como o Senhor, em sua graça, permitiu que eu pudesse viver até hoje para ver a glória de Deus manifestada hoje, nesse dia, no cumprimento desta grande promessa do Senhor. Quando estávamos vendo isso, dos judeus ali, e o ungido de Deus falando tão claro, né? Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Hoje, no meu aniversário, como ele falou, meus 50 anos, se cumpre essa escritura. Que maravilha! E ali no final, como termina? Encontraram já o seu irmão José. Imagine que coisa que Deus me permitiu ver isso, pois imagine o impossível. As lágrimas saíam. Não podia, ali olhando isso, tão grande, verdadeiramente, não tem outra forma senão dizer obrigado, Senhor. Que maravilha! Bom, tomando a Escritura, a saudação que estamos enviando e parabéns ao nosso amado irmão, o Dr. José Benjamin Pérez, no dia do seu aniversário, desde aqui, desde Monterrey, junto com o irmão, toda a minha família, porque eu disse, não, eu quero esse dia estar junto com todos os meus, para ter juntos e ouvir juntos tudo que o Senhor tenha para esse dia. Mas o que Deus tinha para nós, ver todo esse grupo de judeus visitando a carpa ali, vendo esse lugar, como disse o ungido de Deus, o lugar onde está a coluna de fogo falando, isso é uma coisa muito grande, não tem palavra como expressar isso, e com certeza a pessoa ao ouvir isso não tem... Choramos mais de regozijo, de alegria, minha irmã, nesta manhã, quando estávamos ouvindo, apenas vendo e ouvindo o testemunho, já choramos, mas de alegria, de regozijo, de ver que o Senhor nos permitiu que aqui nesse dia, no dia do seu aniversário, recordando o que os profetas disseram, tanto o profeta Branham como o profeta William Soto Santiago, que as profecias têm múltiplos cumprimentos. Tem uma profecia que nesse dia eu quero lê-la, que tem cumprimento. Esta profecia nós dedicamos a José Benjamin Pérez nesse dia. Eu recebi essa manhã quando eu estava ouvindo ele. Está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4. Veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que te formasse no ventre, antes te conheci. Isso é uma palavra, uma profecia aplicada a José Benjamin Pérez.
e antes que nascesses, te santifiquei e te dei por profeta às nações. Não é um profeta para um povinho, senão para todas as nações. E eu disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. E me disse o Senhor: não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás. Quando te mandar, falarás. Tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Veja essa palavra tão tremenda que está no versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão, a mão de Deus, a mão da coluna de fogo. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantares. Esta profecia, essa palavra profética, é uma realidade hoje também na vida de José Benjamim Pérez. Está aqui desde Monterrey, junto com algum pastor e sua família, e junto com toda a minha família. E eu espero que os irmãos possam mostrar que aqui está essa congregação regozijante, dando esses parabéns, porque realmente é algo muito grande e que nós cremos, eu creio, que essa profecia é para o cumprimento de hoje. E outra profecia que Deus me deu ali enquanto eu estava vendo ali o vídeo, esta profecia está em Josué 3, 9. Então o Senhor disse a Josué, isso nós dizemos que isso foi a palavra do Senhor a José Benjamim Pérez. Então o Senhor disse a Josué, desde este dia começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que como estive com Moisés, assim estarei contigo. Esta profecia também, toda a congregação daqui, com regozijo, com alegria, dedicamos no cumprimento desta profecia, porque Deus chamou José e Josué estava dedicado ao Senhor, mas teve um dia quando disse, daqui em diante, de um dia em diante, desde um momento em diante, começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo Israel, para que saibas que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não temas nem desmaies, José Benjamim Pérez, que tudo vai te sair bem. Não tema nem desmaies, José Benjamim Pérez, que tu vai ter a vitória em tudo. Essa é a palavra e isso não pode falhar. Nós, pois, desde aqui, com estas palavras, damos os parabéns ao Dr. José Benjamim Pérez por tudo isso que estamos vendo. Podem se sentar, meus irmãos, porque eu não quero. Ele já passa adiante, já vai nos dar o que ele tem para nós. Hoje temos uma mensagem muito formosa, que é
o Evangelho regressará aos judeus. Regressará. E isso é uma obra que o Senhor faz. Assim como estamos quietinhos, vamos deixar conosco a esse homem de Deus que veio a nós, nos trazendo essa luz de uma maneira tão simples. Se me permitir, José Benjamin Pérez, antes de deixá-lo, eu gostaria de ler essas palavras que estão na página 106 da parte 3 de março, onde veja o que nos diz aqui, palavra do ungido de Deus, hoje. Vocês sabem que a palavra de Deus, alguns entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas toda a palavra que Deus nos tem falado pelos profetas, pelo irmão Branham, por nosso irmão William Souto Santiago e pelo ungido de Deus, são palavras de Deus, porque os profetas não falam por vontade humana, senão inspirados pelo Espírito Santo. Diz, assim que Deus operou, Deus opera e operará sempre da mesma forma. E quando vai fazer algo grande, vai cumprir em uma forma simples. E faz uma pergunta, e se é maior? Mais simples. Diz, e maior? Mais simples ainda. À medida que Deus, veja com que simplicidade cumpriu ali a vinda, a primeira vinda, e vejam como está cumprindo e como está se materializando todas essas profecias no dia de hoje. Diz, aí na simplicidade é que, porque é na simplicidade que o faz grande. Deus se faz simples para que os simples o entendam. Damos graças a Deus por esse dia. Vejam, é uma coisa boa, tremenda para mim, uma profecia que Ele nos deu ali. Isso já se cumpre, veja, no dia de hoje também. Damos graças a Deus por esse dia. Veja o que vimos nesse dia. E nessa semana, esta semana tem estado carregada de uma quantidade de coisas que depois nós vamos entender mais claramente. E damos graças a Deus porque é por sua simplicidade. Damos graças a Deus por ter nos colocado neste tempo. Que maravilhoso, nos colocou a viver no maior tempo, no tempo maior, no tempo do cumprimento da sua segunda vinda, e me concedeu a vida para chegar até aqui e poder ver o que eu estou vendo no dia de hoje. E que nos tenha colocado em cada um de nós esta percepção profética para podermos entender, compreender, poder ver a Ele, poder falar com Ele, poder fazer perguntas também, poder ter um companheirismo com Ele. Veja que tremenda porção é essa, porque a Ele se agrada disso. Deus se agrada de ter esse companheirismo. Desde o Éden, tem companheirismo com seus filhos, fala com eles, compartilha, falar com eles, compartilhar com eles, ter as vivências dele, passar pelas coisas deles, ser um deles. Deus lhes abençoe e lhes guarde, e em frente, nesse tempo final, agarrados da palavra, servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida, conhecendo que tem um programa e que você é parte desse programa, e que estamos marchando, caminhando nesse programa.
E veja o que o ungido nos diz aqui, essa palavra que fica em nossa alma. Graças a Deus por nos colocar nesse tempo. Eu dou graças a Deus que me concedeu chegar até esse tempo e chegar para ouvir-lhe, para receber essa palavra. E diz depois, graças a Deus por ver a simplicidade de Deus. E o que você diz? Graças a Deus por ver a simplicidade de Deus. Graças a Deus por ver o 7º selo. Graças, Senhor, graças. Graças por poder recebê-lo. E eu falo, que maravilhoso. Que bênção tão grande Deus está me dando nesse dia. Obrigado por poder recebê-lo. Graças por poder crer nele, aceitá-lo e receber este ensinamento que é o que ele está nos dando. E isso é o quê? A fé de rapto. Isso eu estou lendo na página 107. E como diria nosso irmão William, e o que o irmão William sempre nos dizia? Simples assim. Tão simples assim, assim como estamos vendo. Como dizia o ungido, quando ele venha, vai nos dizer, veja, tão simples assim era o que eu falava para vocês. Tão simples assim. Agora, entendem mais essa palavra. Nós entendemos mais essa palavra do nosso irmão William, que em quase todas as mensagens no final, ele nos dizia isso no final, e em alguns parágrafos tão simples assim, com razão, ia ser tão simples assim, ou seja, seria tão simples como isso. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e em frente. Nesse dia, que Deus abençoe esse dia com bênçãos dos céus e da terra. É um dia grande, um dia de bênção, um dia de vitória. Então você veja que foi algo grande quando Deus disse ali a Josué, desde este dia em diante, houve um momento, começarei a engrandecer-te. Isso não é uma obra que o homem faz, é uma obra que o Senhor faz. Não é o homem se fazendo grande, é Deus glorificando-se em uma pessoa simples. E diz, em frente, nesse dia, que Deus abençoe esse dia, e eu digo amém, com bênçãos dos céus e da terra, e derrame sobreabundância na palavra, e também em tudo que vocês necessitam. Vejam a bênção que há aqui. E essa palavra e essa profecia pode se cumprir em você, em mim, em qualquer um. Veja o que diz. Tanto espiritual como físico. Que se você pede hoje, veja, um dia tremendo, o dia de hoje. Se você pede cura hoje, Deus a dar. Deus dê. Se você pede hoje cura, Deus vai dar. E o que você peça, Deus o dê. E eu digo amém. Creia de todo o coração. E pode acontecer no minuto, no segundo que o diga, ou no minuto que vai passar, ou na meia hora, ou com uma hora, ou durante o dia, ou durante o mês. Mas se você falou com fé, inspirado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, isso vai se cumprir na sua vida, e o que você peça vai ser assim, como diz, se nos mantemos ali, pressionando sobre essa promessa do Senhor, e diz, mantenham-se pressionando a isso, que é o que
o que está fazendo isso é um escolhido. Deus escuta os seus escolhidos e, consequentemente, essa palavra tem que se cumprir. E eu digo amém. A palavra que você pode estar falando aí no seu coração, na sua vida, para você e sua família, para os seus filhos, para o seu bem-estar, a sua saúde, ou para o que for, ele diz que seja outorgado nesse dia. Este é um dia grande, irmãos, este é um dia grande. Não, talvez, ou melhor, não. Tem que se cumprir. Creia e fale com fé, crendo que o que você fale, Deus vai responder. Então, se você está ali ouvindo essas promessas, essas profecias, fale. Lembra as palavras que Deus falou a Moisés quando o povo de Israel se viu naquele aperto que vinha todo o exército de Faraó. Ele clamando a Deus e disse: estejam quietos e verão o que o Senhor vai fazer, porque ele sabia o que ele ia fazer. Moisés estava esperando e o Senhor disse: por que clamas? Fala, diga ao mar que se parta, e o povo, uma coisa impossível humanamente, porque fizeram 2 muralhas de água, uma do lado e outra do outro. Humanamente não tem nenhum engenheiro e nem com nenhum conhecimento físico, da física ou da química, que possa realizar isso, mas Deus o fez, e Deus pode voltar a fazer. Ele pode fazer qualquer coisa que você precise. Não tenha dúvida. Então, fale, diga ao povo que marche. E o que o povo tinha diante era o mar, mas falou a palavra, e esse mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Essa mesma coluna de fogo que diz ali que estava ali diante do povo de Israel, é a mesma que hoje está nos falando, e essas promessas que nos deu nessa escritura que eu li, para mim, são assim diz o Senhor, e eu as creio, e vão se cumprir. Bom, meus irmãos, estamos tão felizes que o ungido nos perdoe se tomamos mais do tempo devido, porque sabemos que o tempo correu, mas estamos aqui, felizes e contentes. Nos coloquemos de pé agora para deixar conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.